Olá, pessoal. Eu tô aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração já tem alguns meses. Eu resolvi dividir o que Deus tem falado em algumas partes, então eu vou postando aos poucos, porque tem bastante coisa, né, que eu preciso compartilhar, porque o que Deus tem ministrado ao meu coração, ele não se atém só a mim, mas à igreja, né, ao corpo de Cristo. E eu sempre, assim, falando um pouco de mim, eu sempre tive sonhos relacionados à volta de Jesus, desde nova, mas nos últimos 2 anos, basicamente, eu tenho tido uma quantidade de sonhos absurda sobre esse mesmo assunto, sobre a preparação da igreja, sobre espíritos que permeiam, né, nesses últimos dias. E cabe a mim estar compartilhando, né, com os irmãos e a própria palavra fala, né, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, eu creio que existe sim uma mensagem sendo proclamada para esse novo tempo. Eu creio nas estações de Deus, eu creio é, num, numa hora, né, vamos botar num relógio, né, que a gente poderia dizer do mundo, dos acontecimentos. Eu creio que existe uma ministração, uma palavra sendo pregada nesses últimos dias, para esse tempo, para esse momento, e o Senhor tem ministrado muito meu coração. Então, ele fala muito comigo através de sonhos, também me deu algumas palavras, mas eu vou começar a falar dos sonhos, e os sonhos, eles mesmo, eu vou trazendo a interpretação, que o Senhor me deu a interpretação dos sonhos, e, e através deles também tive outras palavras, né? O Senhor foi me dando confirmações bíblicas na palavra sobre esse novo tempo, sobre essa estação que a gente tem vivido como igreja. Vamos lá, qual sonho eu vou contar primeiro? Esse primeiro sonho que eu quero contar, eu tive no final de 2022. Eu estava num prédio muito bonito, é, de vidro, assim, sabe? Algo bem, bem bonito, bem moderno, bem grande, como se fosse numa sala de convenção, só que vazia, e um salão grandão, né? Espaçoso, e eu tava lá arrumada, bem arrumada, como se estivesse a trabalho. E apareceu uma pessoa, veio falar comigo, é, tinha características, parecia que era chinesa, né, ou japonesa, e ela vinha falar comigo sobre trabalho, toda bem arrumada também. E a gente conversando sobre o trabalho, e eu falava com ela sobre Jesus. Eu, por alguma razão, eu comentei, eu falei, mas a gente precisa ter propósito, né, alguma coisa sobre propósito. E ela me pareceu muito interessada e falou, como assim? Como assim propósito? E foi quando eu falei de Jesus, né, sobre a vida com Jesus, sobre ter propósito em Deus, e ela me pediu mais informação. Não, me conta mais, me conta mais. E ela estava com muita sede para entender o propósito dela, e eu comecei a conversar e falar sobre isso. E então, de repente, quando eu vi, eu já estava aquele salão já estava cheio de pessoas, a gente estava em círculo. E a gente estava num momento de adoração. Eu sabia que ali tinham pessoas novas convertidas, pessoas que tinham aberto o coração para Jesus tinha pouco tempo e estavam muito sedentas e muito famintas, né, pela palavra e pela manifestação do Senhor, muito famintos por Deus. E nesse momento que a gente estava em adoração e a presença de Deus de forma gloriosa, era palpável. E aí, de repente, eu fecho os meus olhos para poder agradecer ao Senhor. E eu sabia que ele tinha um momento de palavra, de louvor, como se fosse um discipulado, né? Um mini culto, um discipulado, algo assim. E eu fechava os olhos e eu agradecia a Deus. Falava, Deus, muito obrigado. Por isso, pelo que o Senhor tem feito, pela sua manifestação, por essas vidas, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu tinha um coração muito grato. E nesse meio tempo,
enquanto a gente estava ali, saiu um rapaz bem alto. E era engraçado que naquele círculo tinham pessoas de diferentes etnias, de diferentes idades, tinham bebezinhos, crianças, jovens, adultos e senhores e senhoras e de vários, né, tons de pele, tipos, era bem, era como se fosse representação de várias nações ali, né? E, e um deles saiu do seu lugar. E por alguma razão saiu do seu lugar e foi para um outro ponto do círculo, não sei por quê. E nisso que ele saiu, ele esbarrou numa pessoa, perdeu o equilíbrio e caiu. E quando ele levanta, ele se depara com um bebê todo esmigalhado no chão. Porque nisso que ele caiu em cima de uma bebê e matou. E essa bebê era filha de outra pessoa. E daí o pai dessa bebê, quando viu aquilo, viu a filha dele morta, né? Ele foi atrás do grandão que saiu do lugar para brigar, né? Para se vingar de alguma forma. Então, esse pai dessa bebê resolveu se vingar e se jogou em cima do bebê do outro, do grandalhão, do grandão. E no final, quando eu olho, né, tava aquela criança, aquele bebê morto, e o outro se vingando do outro rapaz que tinha perdido o equilíbrio e caiu. E eu lembro de pensar, nossa, e o Espírito Santo dissipou daquele lugar, né? Então tinha uma manifestação de poder, tinha um movimento de Deus, mas quando aquilo aconteceu, instaurou a desgraça e a confusão, e o Espírito Santo foi embora. Não tinha mais aquela presença, e sem um espírito de confusão atuando ali. E quando eu acordei com aquela visão daquela bebê e horrível, e eu fiquei muito perturbada, fui orar, e o Senhor ministrou meu coração, que existe um tempo que está chegando de uma manifestação diferente dos céus. Eu creio que existe uma unção realmente fresca para esses dias e que esse esse derramar do Espírito Santo e esse fluir do Espírito Santo e essa presença, existe uma manifestação da glória de Deus especial para esse tempo. E que eu creio que vai levar realmente muitas vidas a se converterem, uma graça, realmente um avamento, algo que está para acontecer. E o Senhor falou comigo que essa presença e essa glória, ela é muito preciosa e existe realmente destinado para esses dias, mas ela se perde fácil se a gente não tomar cuidado. E aí o Senhor falou como se fosse, não é frágil de porque as coisas de Deus não têm força, não é nesse sentido, mas se a gente não for cauteloso e não vigiar, né, não ficar em constante vigilância, a gente pode perder toda uma obra magnífica que o Espírito Santo vai começar a fazer na nossa vida, na nossa igreja, né, na nossa casa. E se a gente não tiver um espírito vigilante nesses dias, a gente pode botar tudo a perder. Tudo que ele começou, algo tão precioso, né? E por conta de um descuido, né? Uma pessoa que saiu do seu lugar, que saiu da sua posição onde deveria estar, ela saiu, e por conta dela sair, né? Ela se desequilibrou, caiu, matou o filho do outro. Então, assim, algo que foi gerado pelo outro, aí morreu por conta daquela pessoa, e aí no outro já criou um sentimento de ódio, de vingança, e, enfim, e se perdeu todo aquele mover e aquela presença que tinha naquele lugar. Então, o que o Senhor ministrou no meu coração é algo frágil nesse sentido, para a gente poder estar ligado. E ele falou comigo: você pode sim ser grata, né? Porque aquele momento que eu fechei os meus olhos e agradeci, era como se eu estivesse baixando a guarda, tipo, tá feito, tá consumado, né? Obrigado, tá pronto. E na verdade, o Senhor falou: você pode e deve ter um coração grato, mas não deixe de vigiar. Permaneça sempre com os olhos abertos, sempre vigilante, para não perder aquilo que o Espírito Santo
começou a fazer e vai começar a fazer, né, entre o corpo, e eu creio que vai alcançar muitas vidas. Existe algo muito precioso orquestrado pelo Senhor, e eu quero fazer parte disso em nome de Jesus. E esse orquestrar, né, essa movimentação preciosa que o Senhor está fazendo, né? Eu creio que muitos já perceberam, aqueles que já estão mais ligadinhos aí no Espírito Santo já perceberam que estamos vivendo um tempo diferente, né? Existe, ao mesmo tempo que tem uma manifestação é, do mal, né? As perseguições e tem tido ataques, a gente sabe que tem algo precioso, né? Para a gente desfrutar como igreja nesse tempo difícil. Então, foi algo que o Senhor falou no meu coração. Para a gente ser vigilante, que realmente tem algo muito precioso que o Senhor vai derramar nesses dias. E depois eu vou contar mais.